turma, espero que estejam todos bem, né? Eu decidi fazer esse vídeo, né, para trazer alguns exemplos das conversões de unidades de temperatura, né? Porque eu entendo, né, já deu para perceber também um pouco, que fica um tanto complicado para alguns, né, apenas através da leitura do livro, né? Então, esse vídeo é para a gente trazer alguns exemplos sobre as unidades de medida de temperatura, certo? Então, vamos às fórmulas. Então, a conversão de unidades, né, ela se dá a partir de dois pontos fixos, como vocês devem ter lido no capítulo, né? Esses pontos fixos é o ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição da água. Então, se eu quero, por exemplo, transformar um valor de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, eu vou relacionar, né, essa determinada temperatura em Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui eu já estou trazendo a equação pronta. Em um outro vídeo, talvez eu possa relacionar como nós chegamos até aqui. Mas vocês só vão precisar utilizar, para a resolução das questões, a equação dessa forma. Então, já estou deixando ela pronta aqui, como vocês têm que utilizar. Então, se eu quero um valor, tem uma temperatura em Celsius para transformar em uma temperatura em Fahrenheit, eu vou utilizar essa relação. Se eu quero um em Fahrenheit para transformar para Celsius, a mesma relação. Por exemplo, se eu quero transformar 45 graus Celsius para Fahrenheit, para graus Fahrenheit. Então, eu vou só substituir. O valor que está aqui não é Celsius. Então, aonde eu tenho a letrinha no Celsius, eu vou colocar o 45, né? Então, TC sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E vou substituir agora. Temperatura em Celsius é 45 sobre 5, igual a temperatura, que eu não sei ainda qual é, menos 32 sobre 9. Vou passar para cá. 45 dividido para 5, 9. Esse 9 que tá aqui dividindo, eu já vou passar ele multiplicando, certo? Então, vai ficar 9 vezes 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9, 81. Vamos isolar a temperatura aqui, TF. O menos 32, que estava no segundo membro negativo, passa para o primeiro membro positivo. Então, menos 32 igual TF, certo? Então, trocando aqui, temperatura em Fahrenheit, 81 mais 32 dá 3, dá 113 graus Fahrenheit, certo? Para fazer o oposto agora, se eu quisesse, ao invés de transformar graus Celsius para Fahrenheit, transformar algum valor em Fahrenheit para Celsius, como é que eu faria? Utilizaria a mesma relação. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Então, digamos que eu queira transformar 104 graus Fahrenheit para Celsius. Para saber esse valor em Celsius, eu pego a mesma relação, certo? Então, TC sobre 5 igual... Você já pode substituir, mas eu tô querendo fazer bem passo a passo, então tô repetindo aqui a fórmula. Então, o valor em Fahrenheit, agora, ao invés de substituir aqui, porque não é Celsius, eu vou substituir aqui no lugar do valor do Fahrenheit, certo? Então, TC sobre 5 é igual. Agora, eu substituo 104 menos 32 sobre 9. Passar para cá.
Vou repetir, TC sobre 5 igual. Aí faz a subtraçãozinha, 104 menos 32, né? 4 menos 2, 2. 10 menos 3, 7, 72 sobre 9. Aqui, eu posso fazer uma regra de 3. Então, multiplicando aqui o meio pelos extremos. Então, 9 vezes TC vai ser igual a 5 vezes 72. Então, vai ficar 9 que multiplica a temperatura em Celsius igual a 5 que multiplica 72. 9 vezes TC vai ser igual a 5 vezes 72, fica 360, isolando o TC, né? Então, ficaria aqui, deixa eu passar pra cá. Temperatura em Celsius vai ser igual a 360 dividido para 9, certo? Deixa eu ver se tá pegando bem. Ok. 360 dividido para 9, 36 para 9, 4, né? Então, temperatura em Celsius, 40 graus Celsius, ok? Então, essa relação eu vou utilizar tanto para transformar de Celsius para Fahrenheit, como de Fahrenheit para Celsius. Agora, nós também utilizamos, né? Por último, mas não menos importante, a escala Kelvin, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, né? Temperatura medida em Kelvin, padronizada, né? Então, em Kelvin, eu tenho que qualquer temperatura em Kelvin vai ser igual a essa temperatura em Celsius mais 273. Por que 273? Porque é o ponto de fusão do gelo, né? Isso aqui depois eu posso fazer essa relação para vocês em um outro vídeo, para vocês saberem como a gente chega a esses resultados, né? Tanto por que esse 32 está aqui, por que aqui é 9, então depois a gente explica essa equação melhor. Então, agora a gente tá aprendendo a usá-la, certo? Então, qualquer valor em Kelvin, eu posso transformar dessa forma, através dessa equação aqui, certo? Então, digamos que eu tenho menos 89 graus Celsius. E eu quero saber quanto é que equivale essa temperatura, né? Tá em Kelvin. Essa temperatura em Kelvin vai ser menos 89 mais 273. Sinais contrários, subtrai, né? E conserva o sinal do maior. Então, menos 89 mais 273 vai dar 184 Kelvin. Quando a temperatura é Kelvin, quando nós estamos utilizando a Kelvin, a gente não utiliza o grau, é só a letrinha, certo? Ok, então, essa relação serve tanto para saber de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. Eu espero que o vídeo tenha servido para tirar algumas dúvidas de vocês quanto às equações, quanto à forma de utilizá-las. E até o próximo vídeo.